é menina ou menina? Você quer ser transfóbico? Não. Você vai... Porque o comunismo não se interessa muito por empreender, por trabalhar. Você não sabe o significado da palavra trabalho. Ah, tá. Isso que acontece quando a gente não tem argumento, quando a gente fica meio confuso com o que a gente tá defendendo aqui. Porque as pessoas não têm dinheiro. Porque as pessoas não têm dinheiro. São ratos. Por que o trabalhador demora tanto para prosperar? Porque é tão difícil prosperar no Brasil. Meritocracia, meu amor, é crescer pelo próprio valor. O funcionário ele tem a dignidade de poder negociar com o seu patrão. Você tá discutindo com o inimigo imaginário que vocês da esquerda aí inventaram aí. Mas pra mim, vagabundos são os bilionários. A única coisa que me traz preconceito é com uma coisa chamada de mau caratismo. Ele não vai falar o tema mesmo. Qual que é o tema? Não existe livre negociação entre patrão e funcionário no capitalismo. Não existe o quê? Peraí, calma aí. Não existe liberdade de negociação no capitalismo entre patrão e funcionário. Bom, só para ressaltar aqui, a direita defende que as famílias tenham mais tempo de convivência juntos, melhor qualidade de vida, defende isso. Agora, meu tempo é o seu. Então, não queria ficar debatendo, mas você atrapalhou o meu tempo. Nossa. Então, quem não defende isso é exatamente o comunismo. Liberdade para se ter negociação trabalhista não se tem no comunismo, né? No capitalismo, qual que é a lógica do capitalismo nisso aí, nessa liberdade? Se você tem qualificação, se tem mais empregos disponíveis, que é claro que se tiver empresas sadias trabalhando, mais empresas, vai ter mais oferta de emprego. Se tem todas essas características, o empregado consegue negociar, ele vai ter mais poder para negociar. É lógico que sempre, se não for nessa situação, quem vai ter mais poder de negociação, de impor os seus objetivos é o empregador. Mas, com mais empregos, com mais empresas trabalhando, com mais qualificação do funcionário, as empresas vão ficar disputando funcionários qualificados. Isso daí é o que quer dizer para mim, é o que quer dizer esse questionamento dela. Gente, todo mundo que está acompanhando o debate pode tirar como conclusão de que é impossível a direita defender a família se ela quer que os pais e as mães não possam ver seus filhos crescer porque estão presos na escala 6x1. Todo o debate que a gente fez até aqui é justamente que, para eles, é muito importante que os trabalhadores que paguem os custos da crise econômica, sejam os trabalhadores que paguem com seu suor, os trabalhadores que paguem com a sua falta de folga, com a sua exaustão, com a sua falta de acesso às coisas que existem hoje, como saúde, educação, transporte, moradia, porque, inclusive, não é possível e não se pode tocar no que eles tratam até como religioso, os lucros dos empresários e dos bilionários. A grande discussão aqui é sobre se existe ou não livre negociação. Aí você pega as empresas dos bilionários e você vê a disparidade que existe. O trabalhador não tem sequer direito a um advogado para ele conseguir entrar em algum tipo de processo trabalhista hoje. O trabalhador, inclusive hoje, é obrigado a arcar, como se tivesse algum nível de igualdade com os custos que é gerado por um processo trabalhista. Hoje a gente tem vários casos, eu falei do Moise aqui, que é um caso que eu sempre gosto de retomar, mas também a gente tem o caso da Jussara Bonfim. Todo mundo deve ter visto esse escândalo. Uma trabalhadora doméstica que foi cobrar o seu salário e saiu de camburão na frente da sua filha, humilhada, com a polícia coagindo ela porque ela cobrou o seu salário. Isso são cenas dramáticas. Essa é a realidade do nosso país. E quem hoje se coloca contra acabar com essa injustiça, quem hoje quer generalizar esse tipo de problema, quem quer esconder a realidade que o trabalhador hoje está amordaçado, sem conseguir poder lutar pelos seus direitos, e quando a gente luta, a gente é atacado como vagabundo, é atacado como pessoas que não cumprem o seu dever, ainda que eles não sabem, né, que quem faz greve repõe a sua greve. Então a gente trabalha, inclusive, os dias que a gente ficou parado. Mas para eles não importa, o trabalhador sempre tem que pagar o preço.
Tá, então, ela acha que ela não paga pelo SUS. Pago, claro, meu imposto. Ela paga imposto. Nos Estados Unidos você não tem SUS, Isso. mas você ganha mais, você consegue pagar a sua saúde. Não consegue. E- A realidade dos trabalhadores nos Estados Unidos é que as pessoas não De- têm acesso à saúde. Depende do que você faz, depende da qualificação. Sim, eu tô falando da classe trabalhadora de conjunto. Você quer dizer de um setor específico da classe trabalhadora que tem acesso a alguma coisa? Isso pode ser. Agora, qual que é a realidade da maioria? A discussão da escala 6x1 é parte de discutir Não, a realidade da discussão- maioria. A discussão é se é um benefício ou não é um benefício. Tudo é pago. Tudo é pago. Você acha que você paga menos do que um... Se você acha Eu que pago bem mais do se que um você- bilionário e Então, que um empresário. você paga bem mais. Sim, por isso eu Exatamente. defendo a Por quê? taxação Porque das você grandes depende fortunas. de um sistema que é do governo. Não, O porque eu defendo governo do capitalismo. te mantém escravo. Com tudo isso que você reclama, com tudo isso que você está dizendo que está defendendo, ou que você está brigando por isso, quem escraviza, não só você que se diz comunista, são todos nós brasileiros, eu que defendo que o Brasil se desenvolva, é o As próprio custas governo. de quem? Às custas da produtividade. Você sabe o que é produtividade? Sim. O que é produtividade? Você não sabe? Você me diga. A produtividade é a relação entre o que você tem de custo e de organização para gerar o trabalho e a relação o investimento que você tem em relação a isso com a relação Não, é muita do que coisa. você produz. É pouca coisa. Quando você tem uma produtividade alta... Produtividade é quanto custa para você produzir uma coisa num espaço de tempo. Quanto mais tempo Então, quanto recurso você leva é para investido produzir, e o quanto você menos precisa fazer produtividade. O que acontece? isso. Você acha que o Brasil é improdutivo? Brasil é improdutivo. Se você não sabe, é só você Tá, pesquisar então por que o que Brasil as é empresas menos produtivo. Qual país? Estrangeiras qual vêm no país Brasil que explorar tem a nossa classe Qual trabalhadora? país que tem uma escala de menos de 40 horas que você conhece e que funcionou isso aí, que você acha que vai acontecer com a escala 5x2? Tá. 5x2. Me explica, por Qual que as país? empresas Qual país que estrangeiras, qual país por é o exemplo, modelo? da França, Qual país por implantou? exemplo, da Espanha, que tem escala Nenhum 5x2, por nenhum exemplo, desses, nas suas nenhum empresas? desses, nenhum Sim, desses. nas suas empresas, Nem no França, Carrefour, nem Espanha. no Carrefour, Nem França, nem na Espanha. Atento, Na Irlanda, na C&A, são 3 empresas. na Alemanha, Na em Holanda. Em alguns dos outros países que tem, primeiro aumentou-se a produtividade. Sempre, vocês Depois querem dizer que que tem aumentou que ter o aumento do lucro, como que que o você empresário tem que como seguir que você- lucrando enquanto os trabalhadores vão amargurar na escala 6x1. não é quanto você Vocês- produz. Quanto você produz no tempo que você fica na empresa. No tempo que você fica. Então, mas já Se tem vários você- estudos que explicam se que o aumenta sexto PIB, dia de trabalho não se aumenta garante a o PIB per produtividade capita anterior. Na A produtividade, produtividade não se mede somente com dias trabalhados. se mede Muitas sim, pessoas já com falaram horas que quanto trabalhadas. mais- Não, Dias são porque com- o seu rendimento não quer dias são dizer compostos que por com horas exaustão trabalhadas. você vai garantir o mesmo Entendeu? rendimento. Se você não tem o mesmo Isso aí são os rendimento, estudos. se você não tem o mesmo rendimento com 5 dias trabalhados, 6 dias trabalhados e ganha mais, ou e ganha o mesmo valor, você vai quebrar a empresa. Ou então você vai ter que a empresa vai ter que ter algum tipo de benefício para subsidiar O esse, lucro, esse que é o que valor você que vai defende. faltar, porque fica inviável. Sabe por quê? Sim. Nem a direita nem a esquerda sai fora dessa, é porque o governo está massacrando o povo brasileiro de tantos impostos, tanta burocracia para ter uma empresa e a carga tributária absurda que nós temos, principalmente depois que o Haddad virou economista no Brasil e o Lula está no governo há quase 20 anos, entendeu? Aí E não só teve melhorou um nada. golpe no caminho, o Então, bolsonarismo por 4 anos. Você fala de golpe. Acabar Na com a época do reforma Bolsonaro, trabalhista, Bolsonaro deixou um acabar com superávit todas de as coisas. Enfim, 57 não sei milhões. que mundo vivem. 57 bilhões de superávit. Hoje as empresas dão prejuízo no governo